esse mesmo canal simulou uma situação. Essa foi uma situação. E isso nós não fazemos aqui. Tá? E eu vou chegar no final numa situação que irritou muito os policiais militares do Rio de Janeiro. Agora, bom, já falei, Rafa não gosta disso, é uma parada minha, tá? Eu falo mesmo e o Rafa fala assim, pô, bicho, não tem que falar, mas eu vou falar. Uma das paradas foi essa aí do roubo que aconteceu, ou ia acontecer, mas foi evitado por um super-herói lá de São Paulo. Outra parada foi a seguinte, um tá supostamente mexendo numa arma. E do nada, falei, pô, eles não estão fazendo isso? Eu assisto, galera, eu assisto os outros canais, eu prestigio os outros canais, aprendo o que fazer e o que não fazer assistindo outros canais. Aí ele pega uma arma, o PI, né? O PI pega a arma e do nada, pau! Aí todo mundo, caraca, deu um tiro, eles simulam que houve um tiro, a audiência vem forte, fica ali assistindo, daqui a pouco, pô, na verdade, era só uma orientação, não façam isso. Pá, beleza. Essa foi outra parada. Aí teve uma outra que, imagina, o Rafa começa o episódio aqui, ou eu começo o episódio sem o Rafa. O que, meu irmão? Que? Tu foi preso? Como assim tu tá sendo preso, meu irmão? E eu vou mantendo o episódio ao vivo assim, vocês nos assistindo e vocês gostam muito do Rafa, eu tenho certeza disso. Falei, pô, mas como é que tu foi preso, meu irmão? Pô, que isso? Não tô ao vivo com a rapaziada aqui. Pô, foi preso como, cara? Mas o quê? Pô, não acredito. E, meu parceiro, vou prendendo a audiência aqui, ó. Vou prendendo a audiência aqui, falando que o Rafa tá preso. Isso nós nunca vamos fazer com vocês. Por fim, o mesmo polícia aí foi num outro canal, foi num canal de podcast como convidado. Acho que ele ficou sem história para contar. E aí ele decidiu falar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, numa tremenda de uma covardia. Qual foi a história que ele contou lá nesse podcast que ele foi como convidado? Ele falou que um amigo dele... Lembra da história do Matias? Porque eu tenho um amigo que é policial, que tem um amigo que também é policial, e ele foi ao Rio de Janeiro. E ele passou por uma blitz na Avenida Brasil. Aí pararam ele falou que era polícia, etc. Tal. Polícia olhou o carro dele e aí ele foi embora, foi seguir o destino. Daqui a pouco ele... Tá faltando alguma coisa. A minha arma. Primeiro, se você quer defender a sua polícia desse jeito que você quis defender, eu não perco a visão da minha arma nem por um segundo. Então, nesse momento, o teu polícia já estaria errado. Tá? Se ele perdeu a visão da arma dele, se ele largou a arma dele para trás por causa de uma blitz, tem que sair com a arma na cintura. A minha arma é na minha cintura, no carro, fora do carro, em qualquer lugar. A minha arma é na minha cintura. Eu só tiro ela da minha cintura para guardar em casa ou para reagir caso seja necessário. Esse é um ponto. Fugiu disso aí, na minha opinião, já está errado. Então, vamos supor que esse polícia realmente exista, tá? Que eu acho que é um polícia que exista só na sua cabeça. Vamos supor que ele exista. Aí, beleza. Seguindo a história, esse polícia teria sofrido essa blitz, aí daqui a pouco ele... minha arma sumiu. Na história dele, o polícia sabia, inclusive, qual era o batalhão. Não vem escrito, muitas vezes, nas viaturas. Por exemplo, fosse o BPVE. O polícia da história dele, foi no batalhão certinho, sabia o endereço. Pá, chegou lá, chegou no batalhão e... a minha arma, pegaram a minha arma. Coincidentemente, um suposto policial daquela base sabia, coincidentemente, exatamente quem tinha sido o policial que tinha pegado a arma desse suposto outro policial. Falou assim, chama o fulano lá. Aí o fulano veio e devolveu a arma e o batalhão não tomou providência nenhuma. Esse suposto policial, amigo dele, não fez registro de nada. É sempre histórias assim, que não tem como provar nada, uma história sem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum, visa tão somente diminuir uma polícia em virtude de outra, como se a primeira polícia que narra a história fosse uma super polícia, muito embora eu respeite muito, muito, muito a polícia do Estado deste policial, ele tentou diminuir a polícia do nosso Estado com uma história fantasiosa em busca tão somente de likes. Vocês sabem de quem eu estou falando, não vou falar o nome dele porque eu entendo que ele busca e tem intenções políticas nos seus posicionamentos, mas o policial precisa ser, antes de ser policial,
ser homem, se posicionar como homem. E aí, Rômulo, mas existem policiais femininas também, que se posicionem como verdadeiras mulheres, não fantasiem histórias para diminuir A, B, C, Z ou Y em busca de likes. Esse é um caminho que é um caminho mais longo, é um caminho mais sinuoso, mas este é o caminho que o Fala Guerreiro decidiu adotar. Ou vocês acham que nós somos inocentes, crianças, que a gente não sabe que se a gente jogar sangue na tela de vocês, trouxer tragédias, polêmicas, a gente vai engajar muito mais e ter muito mais seguidores? Nós sabemos muito bem disso. O Rafael é artista, o Rafael vem desse meio. Rafael, em algum momento, conseguiu alçar a policial civil. Mas antes, ele era um artista, a gente sabe como é que funciona essa parada. Eu tô na internet, galera, há um tempão. Eu sei que a polêmica força isso. Mas se eu tiver que crescer enganando, falando mal dos outros injustamente, quando eu falo de alguém que não é algo que, de repente, a pessoa queira ouvir, mas é uma verdade, eu não julgo que eu tô falando mal. Eu tô falando a verdade, que é esse caso agora.